E aí, pessoal? Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto novo. Nós vamos entrar no assunto de ligações químicas. Dentro das ligações químicas, a gente vai entender como que um átomo interage com outro átomo para que possam ser formadas substâncias novas, tá? E aí a gente vai começar hoje pela ligação iônica, ok? Antes da gente começar aí em relação, né, às ligações, a gente precisa entender o porquê que elas ocorrem. Logo quando começaram a estudar, né, os elementos químicos, percebeu-se que um grupo de elementos eles apresentavam uma característica que era formar substâncias monotômicas. O que seria isso? Os átomos delas não ficavam ligados a outros átomos, né? Esses elementos tinham os átomos sozinhos. E aí, qual era a característica que esses elementos apresentavam que podia dar essa propriedade, né, de formar substâncias monotômicas? Todos eles apresentavam a camada de valência, né, que é a última camada eletrônica do átomo, com 8 elétrons, exceto o hélio, né, que apresenta 2 elétrons lá, porque ele só tem a primeira camada lá nos níveis de energia. E aí, então, a gente tem a teoria do octeto, né? O que ela postula? Que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. O que é importante a gente saber? Para que o átomo alcance, né, sua estabilidade, ele precisa doar ou compartilhar elétrons com outros átomos, surgindo assim as ligações químicas, né? Então, da onde vem essa ligação química? Né? Vem de uma necessidade que o átomo tem de buscar essa estabilidade, ok? Então, vamos lá. A primeira ligação que nós vamos estudar hoje é a ligação iônica. Como que é dada a ligação iônica? Ela ocorre com a transferência definitiva de elétrons. Então, é a única ligação que ocorre com uma transferência de elétrons. Você vai ter uma espécie que vai perder elétrons e uma espécie que vai ganhar esses elétrons, ok? E aí vai sempre ocorrer entre um cátion e um ânion, né? Lembrando, os cátions, eles vão ser sempre os metais, tá? Porque eles têm a tendência a perder elétron. Então, eles perdem elétron e eles têm lá na última camada de valência, né, na camada de valência, de 1 a 3 elétrons. Então, como eles precisam ficar com 8, é mais fácil para eles perderem essa quantidade, né, de elétrons, que não é muita, do que eles tentarem ganhar elétron, que seria uma quantidade bem maior. Os ânions, né, eles são formados lá pelos ametais, né, ou hidrogênios. Eles ganham elétrons e eles vão ter lá de 5 a 7 elétrons na camada de valência, exceto o hidrogênio, que só tem um elétron na camada de valência, e quando ele faz a ligação, ele fica com 2 elétrons, se assemelhando lá ao hélio, ok? Isso tudo ocorre a partir de forças de atrações eletrostática. Por que é importante a gente saber isso? Porque a atração eletrostática é uma atração entre cargas opostas e é uma das atrações mais fortes, né? Então você tem uma grande força que atrai essas duas espécies químicas aí. Okay? E aí, qual uma outra coisa importante para a gente saber sobre os compostos iônicos, né? Que são aqueles compostos formados a partir de ligação iônica, né? São as fórmulas, tá? Para os alunos que vão fazer algum vestibular discursivo, sempre tem uma questão que vai pedir a fórmula molecular, a estrutura de Lewis, a fórmula estrutural dessas substâncias, tá? Então, a gente precisa prestar atenção. No caso dos compostos iônicos, a gente vai ter sempre dois tipos de fórmula, a fórmula unitária e a estrutura de Lewis, né, ou fórmula eletrônica também. A fórmula unitária, ela sempre vai representar, né, a menor proporção dos átomos que estão envolvidos nesse composto. E a gente sempre vai pôr primeiro o cátion e depois o ânion. Como que ela é feita, né? Então, eu tenho aí uma ligação entre o A e B, ok? E a gente tem aqui o valor da carga, que é sempre quanto elétron é perdido, né, e quantos elétrons são ganhados, ok? No caso do cátion, a quantidade que vai aqui de elétron é sempre a quantidade que ele vai perder, então é o número de elétrons que ele apresenta na camada de valência. No caso do ânion, é sempre a quantidade que falta
para esse elemento chegar aos 8 elétrons, né? Então, por exemplo, no caso do oxigênio, o oxigênio ele apresenta 6 elétrons na camada de valência. Quanto que falta para chegar em 8 elétrons? Faltam 2. Então, no lugar do Y ali, entraria o número 2, né? Então, é sempre assim. No metal, que são os cátions, é quanto tem na camada de valência. E nos ânions, que são os ametais, é quanto falta para os 8 elétrons. E aí, como que vai seguir essa regra, né? A regra ali do X, né? Você pega o índice do ânion e passa para coeficiente do cátion, e você pega o índice do cátion e passa para coeficiente do ânion, tá? E aí a gente tem a fórmula unitária desses compostos. Então, agora a gente vai falar da fórmula de Lewis, que também é conhecida como fórmula eletrônica. Que fórmula é essa? É aquela que a gente vai precisar demonstrar os elétrons desses átomos. Não é necessário demonstrar todos os elétrons, mas sim os elétrons da camada de valência, né, que é a última camada do átomo. Então, tem duas maneiras da gente demonstrar, tá? Uma que é mais correta, né, que é mais usual hoje em dia, e uma outra que é mais demonstrativa, né, que a gente consegue visualizar o que está acontecendo. A primeira delas é essa que a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Aqui eu tenho o magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada. Para ele seguir a regra do octeto, ele teria que ganhar 6 elétrons, e isso é muito difícil. Então, o que seria mais fácil para ele? Perder 2 elétrons. E aí é o que ele acaba acontecendo com ele, né? Ele perde esses 2 elétrons e acaba ficando com 8 elétrons da camada anterior. Já o cloro, ele está lá na família 17, então ele tem 7 elétrons na última camada. E ele precisa ganhar 1 elétron só para chegar nesses 8 elétrons e ficar estável. Então, o que vai acontecer? O magnésio vai vir aqui e vai doar esse primeiro elétron para o cloro. Quando ele doa esse elétron para o cloro, aqui o cloro acaba ficando com os 8 elétrons. Só que o que acontece? O magnésio ainda tem um elétron para ser doado, né? Ele não doa os 2, ele doa apenas 1. Então, ele vai precisar de um segundo átomo de cloro para ele conseguir doar esse segundo elétron para o magnésio, para o cloro, tá? E aí, a gente acaba tendo aí que o magnésio, né? Para cada um magnésio, eu preciso de 2 cloros, tá? Então, é a primeira maneira de eu representar. A maneira mais correta, né, que se a gente for fazer em um vestibular, uma prova discursiva, a gente precisa tomar cuidado. E quando eles pedem, né, a estrutura de Lewis, a maneira correta, né, seria essa segunda aqui. Como que ela é mostrada, né? Você vai usar o colchete e colocar o símbolo do elemento. O magnésio, ele é o cátion, é o que perde o elétron. Então, você vai pôr o símbolo do magnésio entre colchetes e do lado de fora, em cima, você vai pôr a quantidade de elétrons que ele perdeu, a carga desse cátion, né? A gente já viu isso. Então, se ele perdeu 2 elétrons, ele é 2+. E aí, o cloro, ele ficou com os 8 elétrons, né? Ele ganhou 1 elétron e acabou ficando lá com 8 elétrons na sua última camada. Então, a gente tem que representar esses 8 elétrons do cloro, tá? Então, entre colchetes, o cloro representando, né, com os 8 elétrons, os elétrons sempre distribuídos em pares, fecha colchete. Só que acontece, cada cloro, né, ele vai ganhar 1 elétron, então eu tenho uma carga negativa, ela tá um pouquinho fraca aqui, vou reforçar, uma carga negativa aqui em cima. Só que eu tenho quantos átomos de cloro? Eu preciso de 2 átomos de cloro, então eu ponho aqui subscrito esse 2. Então, essa é a maneira correta da gente representar a estrutura de Lewis. Essa primeira maneira aqui é só uma maneira mais simples da gente conseguir demonstrar o que está acontecendo. E, na verdade, de início, né, eu acho que ela é bem importante também para a gente conseguir treinar. E aí, por final, né, a gente vai ver as características dos compostos iônicos, tá? Todos os compostos iônicos, eles formam um retículo cristalino. O que é esse retículo cristalino? A gente tem um costume, né, de achar que os compostos iônicos, eles podem ser formados simplesmente lá por 2 átomos, e não é isso que acontece, tá? Por exemplo, o NaCl, né, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha.
Ele, na verdade, ele não é um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Ele forma toda uma rede de ligações, tá? E são ligações bem fortes. E aí, isso traz uma característica dos sais, dos compostos iônicos. Quais são, né? Por exemplo, todos os sais, eles são compostos iônicos. E se a gente for ver sais de banho, sal grosso, sal de cozinha, sal do Himalaia, enfim, né? Esses sais todos, se você perceber, eles sempre vão ser pedrinhas, né? Então, eles têm uma forma ali de um cristalzinho. Por quê? Essa estrutura dele, né, física, que a gente consegue visualizar, ela está diretamente relacionada à característica da estrutura desses átomos, né? A maneira com que esses átomos se ligam e formam essa estrutura, tá? E aí a gente chama isso de retículo cristalino. Existem diferentes retículos cristalinos, né? Mas aí é um assunto para outro momento. São sólidos na temperatura ambiente, então eles, né, devido a essa interação muito forte, essa ligação muito forte, eles são sólidos. Apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, e isso a gente pode ver aí em casa mesmo. Se a gente pôr o sal de cozinha dentro de uma panela e aquecer, a gente não consegue passar ele do sólido para o líquido. São duros, porém eles são bem quebradiços, tá? O que isso quer dizer? Eles não aguentam impacto. Então, quer dizer que se eu pegar um martelo, né, e for bater em cima de uma pedra de sal grosso, ele quebra, né? Ele é duro, mas ele acaba quebrando, então ele não suporta muito impacto. E eles são bons condutores de eletricidade em solução aquosa e no estado líquido, tá? Então, eles só conduzem eletricidade quando eles estão em solução ou quando eles estão no estado líquido. Na forma sólida, eles são isolantes. E aí, gente, hoje, né, por hoje é só. A gente falou aí um pouquinho das ligações iônicas, como elas ocorrem, as fórmulas que a gente precisa aí para representar essas ligações, tá? E as características desses compostos. Até a próxima!